O tema de hoje, você sabe, como viver em tempos de crise. E eu quero convidar você a pegar a Bíblia e abri-la em Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Repetindo, Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, que diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Até aqui. Você sabe que o livro do Apocalipse é um livro que foi escrito numa linguagem simbólica, numa linguagem profética, numa linguagem ilustrativa. E por isso a gente precisa estudar esse livro com bastante oração, com bastante cuidado e comparando um texto aqui, um texto ali e fazendo então um estudo mais completo para entender exatamente a mensagem da palavra de Deus. Aqui no versículo 6, nós vemos um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a toda a humanidade. O fato do anjo estar voando pelo meio do céu significa urgência, rapidez. Significa que Deus tem pressa e que a pregação do evangelho deve ser realizada da maneira mais rápida possível. Veja, por exemplo, nesse instante eu estou falando para a televisão, para o rádio e para a internet. Estou falando para milhões de pessoas, no Brasil e no mundo inteiro. Então você percebe que o que está em Apocalipse está se cumprindo agora. O anjo voando pelo meio do céu, isto é, a mensagem sendo levada de maneira rápida, ou seja, voando para chegar até as pessoas. Deus tem pressa porque breve Jesus voltará para nos buscar. Amém? Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Agora, quando você entende que a pregação do evangelho tem que ser realizada rapidamente, aí você pergunta por quê? Bom, no início eu falava com a Darcy sobre dois eventos importantes, talvez mais que dois, mas eu estou destacando apenas dois. Ou seja, no céu está acontecendo algo importante hoje. E na terra também. Na terra, o mundo está em crise. As coisas estão complicadas por aqui. É pandemia, é crise familiar, é crise conjugal, é crise financeira, é crise política, são problemas naturais, problemas sobrenaturais. Ou seja, o mundo inteiro está passando por uma crise, já não é de hoje. E cada dia que passa, parece que essa crise tem novos capítulos, novos elementos, não é mesmo? Isso está acontecendo no mundo hoje. Mas enquanto isso ocorre nesse planeta, no céu ocorre um outro evento importante, que é a primeira fase do juízo. Veja, Deus está querendo que você entenda que o céu está se preparando para receber você. O céu está se preparando para receber a senhora, o Senhor. Jesus vai voltar em breve para nos buscar. Enquanto isso, a terra está desse jeito que eu acabei de mencionar. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele está jogando duro, jogando pesado, sujo, como sempre. Mas ele está aumentando ainda mais as suas pressões para que as pessoas sofram tanto a tal ponto de desistir da fé, desistir da Bíblia, desistir da igreja. Tem gente que fala assim: pastor, eu até queria ir para a igreja, mas eu não posso guardar o sábado, porque eu tenho que trabalhar no sábado. Veja, a pressão que o mundo está sofrendo é para levar a pessoa à transgressão, a fumar, a beber, a usar drogas, a adulterar, a transgredir os mandamentos. Então o diabo está jogando duro aí. Mas não esqueça que enquanto isso, o Espírito de Deus está trabalhando, os anjos de Deus estão trabalhando, Jesus no céu intercede por nós e Deus está operando grandemente no coração de cada ser humano. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui junto com você, com a Bíblia aberta, justamente para dar a você uma mensagem de vida e de esperança. Entendeu? Agora, sabe qual é o contexto aqui desses dois versículos? É o que diz a Bíblia: chegou a hora do juízo. O juízo final mencionado na palavra de Deus, ele é apresentado em três fases. A primeira fase, a gente chama de juízo de investigação. Juízo de investigação. Essa primeira fase já começou. Nós já estamos vivendo esse momento, essa primeira etapa. Começou quando? Começou quando Jesus passou do santo para o santíssimo no santuário celestial. E de acordo com Daniel 8,14, isso ocorreria no final das 2.300 tardes e manhãs, que foi por volta do ano de 1844.
Então Jesus hoje, ele está no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por nós. E quando ele passou para o santíssimo, aí começou a primeira fase do juízo, a fase de investigação. Portanto, nós estamos já no contexto do juízo. Como diz a Bíblia, chegou a hora do juízo. Mas é importante que você saiba que essa primeira fase que começou, ela vai terminar um pouco antes da volta de Cristo. Logo, logo, Jesus vai se levantar no santuário celestial e vai dizer assim, está feito, e vai sair do santuário. E aqui na terra, o Espírito Santo vai dizer assim, aqui também está feito, e terminará a sua obra. Aí a porta da graça se fecha, e aí termina a primeira fase do juízo, a fase de investigação. Logo em seguida, Jesus vai voltar. Aí Jesus voltará nas nuvens dos céus para nos buscar. Com a volta de Cristo vai começar o milênio que está aqui em Apocalipse 20. Durante o milênio, a terra vai estar vazia e escura. Os ímpios estarão mortos. O diabo e os anjos maus estarão aqui na terra em uma prisão circunstancial. Entendeu? E durante esses 1000 anos, ocorrerá no céu a segunda fase do juízo, a fase de comprovação. Essa segunda fase ocorrerá durante o milênio. E isso aí é importante que você saiba, que é para tirar qualquer dúvida, é para comprovar o que Deus já investigou na primeira fase. A fase de comprovação durante o milênio vai justamente ocorrer durante os 1000 anos e quando termina o milênio, termina também esta segunda fase. Aí, no final do milênio, vai descer sobre a terra o Senhor Jesus e a cidade santa, Nova Jerusalém, e os salvos também. Quando depois do milênio, Jesus, a cidade santa e os salvos descerem aqui, aí ocorrerá a terceira e última fase do juízo final, a fase de execução. A fase executiva do juízo ocorrerá depois do milênio, exatamente como está em Apocalipse 25, verso 34 e 41, quando Jesus vai dar as boas-vindas aos salvos e vai dar a sentença final para os perdidos. Para os salvos, Jesus vai abrir os braços, vai dar um sorriso bonito e vai dizer assim, vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas para os ímpios, ele vai dizer assim, olha, eu criei vocês, eu morri por vocês, eu ressuscitei por vocês, eu intercedi por vocês, eu fiz tudo por vocês, mas vocês não me aceitaram. Agora é tarde demais, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. E nesse momento, todo o mal será destruído, queimado, e Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Amém? Assim são as 3 fases do juízo de maneira resumida, claro. Agora, diante dessa situação, que no céu ocorre a primeira fase e na terra o mundo está em crise, diante desse contexto todo, a pergunta é pertinente. Como viver hoje em tempos de crise? É a pergunta que dá o título ao programa de hoje. E agora eu vou entrar nesse assunto para responder essa pergunta aqui em Apocalipse 14, verso 7. Está preparado? Muito bem. Vamos de novo para a Bíblia. Apocalipse 14, verso 7 fala assim, dizendo em grande voz, número 1, temei a Deus. Número 2, dai-lhe glória. Número 3, adorai aquele que fez os céus e a terra, porque chegou a hora do seu juízo. Então, esses 3 pontos nós vamos analisar agora. E esses 3 pontos responderão a pergunta que é o título da mensagem de hoje. Como viver em tempos de crise, ok? 3 pontos. Temei a Deus, dai-lhe glória e adorai o Criador. O que significa temer a Deus? Quando eu era criança, eu achava que temer a Deus era ter medo de Deus. Eu pensava isso. Mas depois eu entendi na Bíblia que não. Temer a Deus não é ter medo dele. Ao contrário, temer a Deus envolve 3 pontos. Significa amá-lo, respeitá-lo e obedecê-lo. Quem ama, ou melhor, quem teme a Deus, ama, respeita e obedece. Nos dias de hoje, as pessoas, não todas, mas muitas pessoas, estão confundindo as coisas. Porque muitas pessoas acham que porque Deus é nosso amigo, Jesus é meu salvador e tal, algumas pessoas acham que pode fazer qualquer coisa.
E aí vem o desrespeito, aí vem a desobediência. Tem muita gente por aí que diz, sabe o quê? Fala assim, eu amo Jesus, Jesus está no meu coração, é a coisa mais linda que tem. Está tudo bem, está tudo certo. Mas quando você fala nos 10 mandamentos, sabe o que a pessoa diz? Não, isso foi abolido. Isso foi abolido. Eu tenho Jesus no meu coração, isso basta, não preciso guardar os mandamentos. Olha, que absurdo, que loucura. Imagina se a sua esposa falasse isso para você. Falasse, meu amor, eu te amo muito, você é a razão da minha vida. Mas eu serei fiel a você de segunda a sexta. E no fim de semana eu vou sair com o vizinho. Você aceitaria? Não, claro que não. E como é que alguém vem dizer assim, eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim, mas a lei foi abolida? Quer dizer, eu amo Jesus, mas vou transgredir os mandamentos? Não faz sentido. Então veja, a Bíblia fala assim, temei a Deus porque chegou a hora do juízo. Temei a Deus significa amá-lo, respeitá-lo e obedecê-lo. Se você diz que ama Jesus e não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. A sua fé é falsa, a sua crença está incompleta. Então é preciso prestar atenção nisso. Temer a Deus é amar a Deus, respeitar a Deus e obedecer a Deus. Entendeu ou não? E cuidado, viu? Porque tem gente por aí que o desrespeito a Deus foi ao cúmulo do absurdo. Entendeu? Tem gente usando músicas num estilo pornográfico, só troca a letra. Isso é um desrespeito, rapaz. Está pensando o quê? Que as coisas de Deus são de qualquer jeito? Não. Por isso a Bíblia fala assim, temei a Deus. Ou seja, ame a Deus, respeite a Deus e obedeça a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. É isso. É o que diz a Bíblia. E ponto final. Mas tem um segundo detalhe aqui. Não é só temer a Deus, é como diz o verso 7, dai-lhe glória. Precisamos dar a glória, a honra e a glória para Deus. Isso aqui é um princípio de mordomia cristã. É um princípio de administração da vida. Quando diz dai-lhe glória, significa que eu e você devemos reconhecer que tudo que a gente é e tudo que a gente tem foi dado por Deus. Ou seja, a gente nasceu sem nada e quando morrer não vai levar nada. Então tudo que você adquiriu durante a vida e tudo que você foi durante a vida, foi Deus quem te deu. Por isso não esqueça de dar a glória para Deus. Não pegue a glória para você. Cuidado com o eu, cuidado com o egocentrismo. Aprenda a louvar a Deus, a exaltar a Deus, a dar glória para Deus. Aprenda isso. Isso é muito importante, isso é fundamental, é indispensável. Por mais que você seja uma pessoa inteligente, bem preparada, você fala vários idiomas, você é um doutor, é uma doutora, você é um professor universitário, por mais que você seja um cientista, domina um monte de coisas, cuidado para você não pegar a glória para você. Herodes, a Bíblia menciona Herodes, que ele pegou a glória para ele, e ele foi destruído pelos vermes, porque não deu a glória para Deus e pegou para ele. Então a Bíblia fala assim, nos tempos de crise, nós temos que temer a Deus e dar a glória para Deus. Que família bonita, glória a Deus. Que roupa bonita, glória a Deus. Que carro maravilhoso, glória a Deus. Olha, conseguiu um emprego, glória a Deus. Tem um salário mensal, glória a Deus. Estou bem de saúde, glória a Deus. Ou seja, vamos aprender a dar toda a honra e toda a glória para Deus. E não pegar para nós mesmos. Combinado? Está combinado? Vamos fazer isso a partir de agora? É assim que se vive nos tempos de crise. Porque o mundo está de cabeça para baixo, como a gente já mencionou. Jesus está voltando. E nós precisamos viver assim, temer a Deus e dar a glória e a honra para o Senhor. Louvado seja Deus. Amém. E finalmente, o terceiro ponto. Adorai aquele que fez os céus e a terra. A questão agora é a adoração. O ponto é a adoração. E você sabe que a questão de adoração é um assunto sensível, mas é um assunto extremamente relevante, importante, pertinente. Adorai a Deus. Adoração é um estilo de vida. Nós devemos adorar a Deus o tempo todo. Ou seja, se eu vou para a escola, o meu testemunho na escola deve ser para adorar a Deus. Se eu vou fazer um negócio, comprar, vender, eu devo fazer isso de maneira que exalte a Deus. De maneira honesta, sincera, verdadeira. Aí você está adorando a Deus até mesmo fazendo negócios.
certo? Vai usar uma roupa? Coloque uma roupa que adore a Deus. Vai viajar? Adore a Deus. Ou seja, tudo que você faz deve ser para adorar a Deus. A adoração é um estilo de vida do cristão. Está claro? Está bem claro? Agora, você não pode, por exemplo, no dia a dia lá fora, nas negociações, nas reuniões, nas ações que você faz no dia a dia, você não dá um bom testemunho. Ou seja, você não adora a Deus. Aí chega o fim de semana, vai para a igreja e acha que indo para a igreja está adorando a Deus. Não. Está sendo hipócrita. Está sendo falso. Lá fora você faz uma coisa, aqui você faz outra. Então na igreja você é cristão de verdade, mas lá fora não é. Tem gente que fala assim, escuta, você é da igreja de fulano e tal? Aí você diz, sou. A pessoa fala assim, eu nunca vou a essa igreja, porque fulano de tal é caloteiro, deve e não me paga, e nem dá satisfação. Então você percebeu? Esse negócio de adorar o Criador é um estilo de vida. A gente precisa tomar cuidado com todas essas coisas. Amém, pessoal? É isso. Mas também é importante que você lembre que a adoração pode ser realizada no formato de um culto. Aliás, o culto é adoração. E eu quero mencionar para você 3 pontos importantes sobre adoração quando se trata de uma reunião na família, na igreja ou em outro ambiente qualquer. A adoração passa por 3 pontos. Passa pela leitura da Bíblia, passa pela oração e pelo louvor. Entendeu? Ou seja, se você estuda a Bíblia, se você ora e se você canta louvores para Deus, isso configura, isso significa uma adoração. Por exemplo, essa noite aqui no Arena, nós oramos, nós estamos lendo a Bíblia e estamos tendo louvor. Então, esse programa é um culto de adoração ao nosso Deus. Entendeu? E você pode fazer isso na sua casa. O culto familiar, o culto doméstico. Ah, pastor, mas eu sou sozinha. Faça sozinha. Ou com a família, ou com o seu cônjuge. Toda vez que você cantar, ler a Bíblia e orar, você está adorando a Deus. E é isso que a gente faz na igreja. E é isso que devemos fazer em casa. Portanto, adoração não é uma coisa difícil de fazer. Mas não esqueça que existe um momento em que você coloca esses 3 elementos. Leitura da Bíblia, oração e louvor. Mas lembre-se que a adoração deve ser um estilo de vida, para que a gente possa viver uma vida de bom testemunho. É isso que a Bíblia nos ensina. E por que temos que viver assim? Porque lá no céu está acontecendo a primeira fase do juízo. Lá no céu nós temos um advogado. Lá no céu Jesus está se preparando para voltar. E aqui na terra a coisa está pegando fogo. As crises. Então nós precisamos viver assim. Que dessa maneira nós seremos abençoados, direcionados por Deus e seremos vitoriosos. Esse é o princípio bíblico para uma vida vitoriosa. Como viver em tempos de crise? Assim, temendo a Deus, dando glória para Deus e adorando a Deus. É assim que se vive uma vida vitoriosa. E eu quero fazer um apelo para você, para que você possa fazer exatamente isso. Para que a partir de hoje você decida temer a Deus, dar a glória para Deus e adorar o Criador dos céus e da terra. Aceita o desafio? Aceita o convite? Aceita o apelo? Se você aceita, já vai se preparando, porque daqui a pouco vou pedir para você mandar uma mensagem para cá, dizendo eu aceito. Eu aceito viver uma vida nova. Eu aceito começar uma vida nova. Eu aceito resolver os problemas que eu tenho vivido para servir a Deus da maneira certa. Captou? É isso. Estou falando com a senhora que está sozinha no apartamento. Estou falando com o senhor que está me assistindo no hotel. Estou falando com você que é um jovem jogador de futebol de um time profissional e que está me assistindo agora aí na sua casa, deitado no sofá com o celular na mão. É com você que eu estou falando, meu amigo. É com você que eu estou falando, minha amiga. Deus está chamando você para viver uma nova vida, uma nova história. E prepare-se, porque daqui a pouco eu vou lhe fazer um apelo extraordinariamente importante. E eu quero que você ore a Deus e tome a sua decisão, porque hoje é o dia da sua decisão, é o dia da sua salvação, é o dia do seu resgate, é o dia do novo começo. Hoje é o dia da virada, hoje é o dia da libertação, eu tenho certeza disso. Amém?